Pastor Cristo, faz favor. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé? Pastor Christopher vai fazer 4 anos, né, pastor, lá na igreja do Boa Vista, em Goiânia. E agora está caminhando por o nosso presbitério, também estará no nosso presbitério, né? E nos dará a palavra essa noite. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Amém, Senhor. Pela palavra do Senhor que o Senhor nos trará através do teu servo. Usa, ó Deus, com poder e autoridade, com unção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. É um privilégio porque eu tive poucas oportunidades de pregar em aniversários de igreja, então quando a gente é chamado para pregar no aniversário da igreja é porque a responsabilidade aumenta, né? Mas como a agenda do Hernandes Dias Lopes estava cheia, né, pastor? Ele não pôde vir, né? Aí você teve que me chamar como substituto. E agora a responsabilidade aumentou ainda mais. Então, quero agradecer imensamente, pastor, pelo convite. A nossa igreja de Goiânia, lá do Boa Vista, também está presente, né? Os nossos irmãos aí. Nós conseguimos, pastor, a ideia era trazer um monte de 46 lugares. A Cida ficou tanto no meu pé, falou assim, pastor, cadê o ônibus? Nós nunca viajou para cidade nenhuma. Eu falei, Cida, mas calma. Mas nós conseguimos uma van e 2 carros, pastor. Amém. 25 pessoas, então foi bênção. Glória a Deus. A irmã Neuza acabou desistindo de última hora, mas estamos aqui, eu, minha família, minha esposa, minha filha, está ali também. E, pastor, é difícil a gente preparar muitas pregações de qualidade. Então a igreja do Boa Vista que já está aqui já ouviu essa pregação. Então, assim, eu não estou trazendo para o Boa Vista uma pregação nova, mas para os nossos irmãos aqui de Pontalina vai ser a primeira vez essa mensagem. Então, convido a igreja a abrir em Levítico, capítulo de número 3. Terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, faz parte do Pentateuco. Terceiro livro, terceiro capítulo. Levítico, capítulo de número 3. Levítico 3, irmãos. Nós vamos ler todo o capítulo do verso 1 ao verso 17. E a minha Bíblia está na Nova Almeida atualizada. Talvez está uma versão um pouco diferente do que os irmãos têm costumado usar aqui na igreja, pelo que eu vi aí nas leituras da liturgia. Mas o sentido é o mesmo. Levítico capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico, apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os dos rins, a gordura que está sobre ele, junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimaram tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Então, o sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada e a sua gordura. A cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os dos rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra diante do Senhor, a trará, porá a mão sobre a cabeça da cabra, a matará diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Depois, trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os dos rins,
a gordura que está sobre ele, junto aos lombos, a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Onde quer que morarem, vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, colocamos diante do Senhor a tua santa palavra. Amém. Texto de Levítico capítulo 3, no qual nós lemos, e nos ajude a expor, a explicar, a esmiuçar cada vez mais, e que os meus irmãos saiam daqui, Deus, poderosamente edificados, que a unção do Senhor desça sobre esse lugar, e que a mão do Senhor seja poderosa para abrir essas mentes e esses corações. Fala ao teu povo essa noite, Deus, que nós possamos sair daqui, Deus, de maneiras diferentes, que nós saímos daqui, Deus, edificados, alimentados, cheios da presença e da plenitude do Espírito de Deus, que é santo. Ó Deus, nós oramos ao Senhor e entregamos a nossa mente e o nosso coração para que saímos aqui vivendo o que será pregado, a começar pelo pastor dessa igreja, a começar em mim. E assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom, você deve estar perguntando, pastor, Davi, você avisou para o pastor Cristo que é aniversário da igreja? Você avisou para ele? Pois é, esse texto que ele leu não tem nada a ver com o aniversário da igreja. O que esse texto de Levítico capítulo 3, afinal, pode nos ensinar nesses 10 anos de organização da igreja? 10 anos, é isso mesmo, pastor? Nesses 10 anos, o que esse texto poderia falar conosco hoje? O que esse texto tem a ver conosco? Parece mais uma ideia que os irmãos estão fazendo lá fora, né, pastor? De um churrasco natural. Aqui tem a ver também uma espécie de churrasco, fala de carnes a serem queimadas, carnes separadas. Mas é interessante que, por mais que esse texto possa não parecer apropriado para a nossa igreja, o nosso aniversário hoje, por que será então que ele foi colocado aqui no dia de hoje, nessa noite? Por que você deve estar pensando a ligação que esse texto tem com o aniversário da nossa igreja? Talvez a gente pode pensar, não, é por causa da distância temporal desse texto. Afinal, eu não estou entendendo esse texto, porque esse texto já tem quase 2.500 anos escrito. E porque ele tem 2.500 anos, mais de 2.500 anos, eu não estou entendendo nada. Talvez seja por causa dessa distância temporal. Mas talvez seja distância física. Nós estamos no Brasil, na cidade de Pontalina, e esse texto foi escrito para o povo de Israel daquela época, uma terra distante, de uma cultura diferente da nossa. Então talvez esse texto que foi lido aqui não se encaixa na nossa cultura, por isso que a gente não está entendendo qual que é a ligação que ele teria com o texto de hoje. Mas o problema não é só de distância, nem de cultura, nem de idade. Mas talvez, irmãos, o porquê que esse texto aparece aqui tem a ver com o aniversário da igreja, talvez tenha a ver com a gente mergulhar no entendimento dele, que eu quero te convidar essa noite a fazer uma leitura esmiuçada desse texto, da vida, debruçar nesse texto a devida atenção que a gente precisa dar. Então, irmãos, esse texto aqui começa mostrando exatamente um apontamento que Deus salvou o seu povo, Deus escolheu pessoas, está preservando essas mesmas pessoas aqui na cidade de Pontalina, nessa igreja, assim como o povo de Israel estava sendo preservado desse momento e nesse lugar. E é interessante, irmãos, que o centro dessa mensagem aqui começa lá no Éden. Pensa comigo no Éden, mas o que tem a ver o Éden aqui? Imagine, Adão e Eva moravam, pastor, num grande condomínio fechado. Era um condomínio fechado, e era um belo condomínio fechado, porque era o paraíso. Ali havia as melhores plantas, os rios mais belos, o nascer do sol, os pássaros, tudo isso sem o pecado presente. Olha só, imagine, se um condomínio fechado já é uma coisa boa, imagine a gente morar nesse condomínio fechado, sem pecado, sem erro, sem falha. E agora um acréscimo que é o suprassumo, com a presença de Deus sendo manifestada de forma visível, palpável, diante de Adão e Eva. Quer um lugar melhor do que esse, irmãos? Um condomínio fechado, onde você tem a beleza da paisagem natural ao seu dispor, e a presença de Deus se faz ali, direcionada à vida de Adão e Eva. Mas, com a queda e com o pecado, esse condomínio fechado acabou. Adão e Eva foram expulsos desse condomínio fechado, do qual eles já não fazem mais parte. E agora então, irmãos, Moisés se depara com uma sequência de eventos de Noé, Enoque, Sete, até chegar aos filhos ali de Adão,
sem a presença de Deus manifestada, visível ali na vida deles. Ou seja, irmãos, desde Adão e Eva, Deus não habitava no meio do povo, Deus não manifestava. E aí chega um belo dia que Deus diz para Moisés, fala assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu preciso me achegar a vocês novamente. A minha presença vai voltar a habitar no meio de vocês. Isso foi uma grande notícia. Isso foi uma notícia muito maravilhosa. Imagine, desde Adão e Eva, a presença de Deus havia deixado aquele povo. O povo de Deus, né, os seres humanos não tinham mais contato com a presença de Deus vívida. E aí Deus dá essa palavra para Moisés. E agora fala, Moisés, anuncia ao meu povo que eu estarei com a minha presença no meio de vocês. Imagina a festa do povo. Imagina como se a gente estivesse voltando muito melhor do que aquele condomínio fechado, né? Agora Deus vai voltar à presença dele em nós. Mas há um problema. Qual que é o problema, irmãos? O pecado está presente no mundo. Quando Adão e Eva estavam lá naquele condomínio fechado com Deus, não havia o pecado. Então, Deus poderia se aproximar de Adão e Eva, do qual eles não tinham pecado, eram nessa parte inocentes, né, com muitas aspas aqui na palavra, mas Deus poderia se chegar porque o pecado não estava presente. Mas agora é diferente. Como Deus vai habitar a presença dele, um Deus santo, um Deus que não conhece o pecado, no meio de pecadores? A notícia de que Deus viria habitar no meio do povo é maravilhosa, é uma bênção. Só que se Deus entrasse no meio do povo, no meio de pecadores, o que aconteceria com aquelas pessoas? Elas morreriam, elas seriam fulminadas pela presença de um Deus que é santo. Então, como a presença de um Deus santo poderia fazer parte do meio de pessoas pecadoras? Levítico capítulo 3. Mas não só Levítico capítulo 3, toda a Bíblia foi ensinando no Antigo Testamento como o povo deveria se aproximar de Deus, apesar do pecado. Apesar do pecado, como que o povo deveria se portar diante desse Deus santo. E aqui, irmãos, nós estamos um exemplo de uma oferta do qual o povo oferecia a Deus naquele tempo. Havia a oferta da culpa pelo pecado, havia a oferta da culpa da expiação anual do povo, né, que eles deveriam fazer. Mas imagine, irmãos, esse sacrifício sendo feito para que o povo perdido, pecaminoso, pudesse voltar à presença de Deus. E aqui, irmãos, a notícia maravilhosa de que Deus estava no meio deles, poderia voltar ao meio deles, mas havia algo a ser feito antes dessa presença ser manifestada. Então, a notícia de Deus no meio do seu povo é extraordinária, mas como a gente vai se aproximar de Deus? E aí Deus, então, cria essas normas, cria essas regras. É interessante que nós estamos aqui lendo, irmãos, não sei se você leu no título aí da sua Bíblia, são as ofertas pacíficas, ou sacrifícios pacíficos, dependendo do título aí da sua Bíblia. Isso significa, irmãos, que até mesmo, pastor, para você aproximar de Deus para agradecer a Ele, você tinha que se aproximar de forma santa. Até mesmo se você quisesse agradecer alguma coisa a Deus, você deveria proceder dessa maneira. Então, ao achegar-se a Deus, que é um Deus santo, poderoso e que não conhece pecado, você deveria se proceder dessa maneira. É mais ou menos o seguinte, vamos supor que lá no povo de Israel nasceu um filho. Meu filho nasceu, quero comemorar, vamos comemorar, eu quero oferecer a Deus uma gratidão. Deus me deu uma bênção, meu filho nasceu, eu quero oferecer uma oferta que seja em gratidão a Deus, porque o meu filho nasceu sem defeito e tal. Como que eu devo proceder? Levítico capítulo 3. Eu recebi uma bênção, sei lá, o meu filho casou, né? Eu ganhei umas terras do meu pai, eu quero agora agradecer a Deus, em gratidão a Ele, eu quero oferecer a Ele alguma coisa. Levítico capítulo 3, capítulo que a gente leu. Agora, se naquela época o povo, para agradecer a Deus, deveria proceder exatamente como Levítico capítulo 3, como o povo de Deus deve vir hoje para a casa de Deus agradecer a Ele por 10 anos de organização da igreja. Se lá naquele tempo nós lemos aqui em Levítico capítulo 3 como eu deveria oferecer uma oferta a Deus em gratidão a Ele, como eu devo hoje em 2024 oferecer ofertas de gratidão a Deus? Em outras palavras, você veio aqui agradecer, certo? Deus, obrigado por mais 10 anos dessa igreja organizada.
Deus, obrigado pela igreja de Pontalina, obrigado pela vida do pastor Davi, obrigado pelos irmãos, pelos diáconos, pelos membros fundadores dessa igreja, pelos presbíteros. Deus, eu estou aqui essa noite para te agradecer esses 10 anos de igreja, o que eu faço, como eu devo proceder. Nós vamos ver essa noite sobre isso. O que esse texto tem a ver com isso? E o livro de Levítico, irmãos, foi escrito exatamente para essa tribo. Por que chama Levítico? A tribo de Levi. E a tribo de Levi era aquela tribo que ficou sem terras, era aquela tribo que dependia das ofertas para se manter no templo, né? Era como se fossem os pastores de hoje, né? A tribo de Levi, o pastor não trabalha, o pastor Davi não mexe com computadores, não é frentista de posto, não tem fazendas, ele depende da renda da igreja. Então os irmãos que são frentistas, são donos de fazenda, são contadores, vão lá, trabalham, e eles trazem os dízimos e ofertas para que o pastor Davi possa ser sustentado nesse lugar, dedicar-se à oração, à leitura e à explicação da palavra de Deus. A tribo de Levi era isso. E a primeira parte do livro de Levítico dedica-se a como o adorador deve se comportar. Da outra metade em diante é como o levita deveria receber a oferta. Então, muito simples, né? Primeira parte, como que o adorador se comporta. Segunda parte, como que o levita recebe essa oferta lá no tabernáculo, né? Não havia o templo ainda. E essas aqui são as instruções, nós estamos lendo as instruções do adorador. Exatamente que foi essa parte. Por quê, irmãos? Havia 3 partes na hora de você adorar a Deus. Havia a parte do sacerdote, a parte do adorador e o próprio Deus. O sacerdote era aquele que intermediava a oferta, né? Eu quero agradecer a Deus. Como que eu faço então, sacerdote? Me explica aí. Levítico capítulo 3. Deus recebe a minha oferta, Deus se agradou da minha oferta, então eu agradeço a Ele. E aqui, irmãos, a aplicação significa o seguinte: você tem que agradecer pelos 10 anos dessa igreja. E você está diante de um Deus santo. O que você tem que fazer essa noite? Como que você deve proceder? Como que a gente vai derramar essa gratidão a Deus? E a primeira lição está no verso 2. O ventilador está passando aqui, mas eu vou voltar aqui. Levítico 3:2 diz o seguinte, olha: porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Você pode pensar, olha só, ele fala para a gente pôr, falava, né, para o adorador tinha que pôr a mão sobre a cabeça da sua oferta. O que significa isso, irmãos? Significa que quando o adorador trazia um animal para Deus, para ser ofertado, o que ele fazia? Era o melhor animal, era um animal sem defeito, o melhor que ele tinha ali, a melhor ovelhinha. Sabe aquela ovelhinha que não tem bicheira na orelha? Aquela ovelhinha que não está magrinha, aquela ovelhinha que não é manca, aquela ovelhinha que não é cega? Pois é, ele pegava aquela melhor. E aí quando ele pegava aquela melhor ovelhinha dele, ele chegava lá na porta do tabernáculo e falava assim: ovelha, é o seguinte, eu pequei contra Deus, eu feri a santa lei de Deus, e você, ovelhinha, é inocente, você não pecou, ovelha, quem pecou fui eu, mas você é inocente, você não tem nada a ver com o meu pecado, mas eu agora vou impor as mãos sobre você para transferir o meu pecado, a minha culpa para você, e você vai lá e morre no meu lugar. Era exatamente isso que ele fazia. E ao impor as mãos sobre a cabeça da ovelha, ou do bode, ou do animal, enfim, ou do boi, ou da cabra, era transferido aquele pecado e aquela culpa, e então aquele animal entrava para ser morto no lugar dele. O que você está lembrando aqui? O apontamento para Cristo. Cristo, eu pequei contra Deus. Jesus, eu pequei contra a santa lei de Deus. E agora o Senhor vai ser morto no meu lugar. Eu deveria ter tido essa culpa. A culpa é minha, o pecado é meu, eu deveria morrer, mas o Senhor, inocentemente, sem culpa, sem pecado, vai lá e se entrega por mim e por você, no meu e no seu lugar. É exatamente isso. Lembra quando a gente brincava de pega-pega quando era pequeno? O que acontecia no pega-pega? Você estava lá no pega-pega e tinha o pego. Quando o pego tocava em você, o que aconteceria? Está com você. Agora é sua responsabilidade de pegar os outros coleguinhas. Então você transferiu a culpa para aquele coleguinha, né, que tinha que ser o pego. A ideia é mais ou menos essa.
É como os pastores e os presbíteros, quando são ordenados, o que acontece com eles? Imposição de mãos. É uma espécie de transferência mesmo de autoridade, e é exatamente aqui. Agora, o que significa então isso, meus irmãos? Significa a primeira lição para a gente agradecer a Deus aqui hoje. Você precisa que o problema do pecado na sua vida esteja resolvido. Você não pode vir para essa igreja hoje, agradecer essa igreja, agradecer os 10 anos de organização, agradecer a vida do pastor Davi, agradecer essa igreja, se você ainda tem uma culpa pecaminosa diante de Deus. Se o problema do seu pecado ainda não for resolvido diante de Deus. Não há o que você comemorar nessa noite se você está indo para o inferno. Não há o que comemorar hoje essa noite se a culpa, se você não transferiu isso, se você não dedicou a sua vida, não entregou a sua vida a Cristo Jesus, que morreu no seu lugar e no meu lugar. Ou seja, se você ainda está culpado diante de Deus, se você ainda tem um problema pecaminoso diante de Deus, não há o que comemorar naquelas mesas lá fora comendo churrasco. Não há. Porque, irmãos, a ideia de transferir a culpa aqui significa então que você crê mesmo que Jesus morreu no seu lugar. Você crê que você é culpado, que você era merecedor dessa morte, mas Jesus vai lá e se entrega por você? Então nós só podemos falar com Deus se Deus ouvirá a nossa oração, se o problema do nosso pecado for resolvido, e se esse problema for resolvido, hoje é a sua maior festa, maior do que os 10 anos dessa igreja, maior do que os presbíteros, os membros fundadores aqui, porque se o seu problema pecaminoso for resolvido hoje, essa noite, é festa para você. Mas se você não confessar os seus pecados, se você não entregar a sua vida a Deus hoje, se você não transferir essa culpa pecaminosa do qual eu e você somos dignos de morte, vamos assim dizer, não há o que comemorar. Não importa o seu currículo, não importa se você é pós-doutorado, tem mestrado, não importa se você sabe muito de informática, de motor de ônibus ou caminhão. O fato é, meus irmãos, não importa nem se você é membro fundador dessa igreja. Ele não aceitará o seu culto se você não estiver ligado a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é que tem que estar no meio do seu lugar. Isso é o que mais importa nessa festa hoje. A começar exatamente por isso. Por quê, irmãos? Se nós não tivermos esse problema do pecado resolvido, você está caminhando para a perdição. E o que adianta você caminhar para a perdição se você não foi perdoado por Deus? Eu costumo dizer que é uma ilustração como se você estivesse comemorando uma festa de 15 anos enquanto o Titanic afunda. É como se você estivesse comemorando lá no avião da Passaredo, que está caindo, os seus 15 anos de aniversário da sua filha, da sua neta ou de casamento. Não faz sentido você ter uma festa se o avião está caindo, se o barco está afundando. Primeira lição de hoje, o seu problema pecaminoso resolvido. O segundo problema que nós precisamos ter ao oferecer essa gratidão a Deus está em Levítico capítulo 7, no verso 19. E aqui a gente já entraria na segunda parte, eu não vou ler todo o capítulo, só uma parte do texto. Levítico 7,19, que diz o seguinte, aqui é uma instrução, irmãos, do levita. Como que ele vai receber a oferta do adorador? Ele diz o seguinte, olha, a carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. A instrução que Deus deu para o levita receber a oferta do adorador. E aqui em Levítico 7,19, irmãos, nessa oferta de gratidão que o povo oferecia a Deus, havia animais que eram considerados puros e impuros. Por exemplo, você não poderia sacrificar um porco no altar do sacrifício porque era um animal impuro. Então, até mesmo a carne que estava pura e foi tocada em algo impuro, por exemplo, algo morto, se a carne tocou em algo morto lá, um boi tocou, ela era considerada uma carne impura, ela então não poderia ser oferecida, ela estava impedida de oferecer essa oferta de gratidão a Deus. E então, irmãos, além do nosso pecado ser perdoado, eu quero te fazer a segunda pergunta nessa lição hoje. Você não pode vir aqui agradecer por 10 anos dessa igreja se a sua vida continua impura. Você acha que é crente, você entregou a sua vida para Deus, mas como é que está a sua vida de santificação diante de Deus? Você quer vir comemorar com a igreja? Você quer vir beber refrigerante, comer uma carne, participar do culto, mas você vive em pecado. O que há para comemorar hoje nesses 10 anos da igreja? Nada.
Se você não resolver o problema da sua santificação diante de Deus, não há o que você comemorar. Se você já resolveu o seu problema pecaminoso lá atrás, entregando a sua vida a Cristo, demonstre santificação. Cadê a sua santificação? Porque se você não vive uma vida santa, não há o que ser comemorado. Não há o que você conversar lá fora mais tarde. Irmãos, o que deveria ser trazido diante de Deus, deveria ser uma carne pura. Até para você agradecer a Deus, você tem que estar em santidade. A gente acha que tem que estar em santidade só quando eu vou ceiar. A gente acha que eu tenho que estar em santidade só quando o meu neto vai batizar, ou quando o meu filho vai fazer a pública profissão de fé. A gente acha que santificação é só num dia especial. Irmão, se você está aqui hoje comemorando e agradecendo a Deus por 10 anos dessa igreja, você tem que estar em santidade. Porque uma pessoa pode achar que está indo tudo bem, mas infelizmente é mais um ano de vida pecaminoso que você está dizendo que está salvo, que está tudo bem. Então a gente fala de festa, de comemoração, de dar graça a Deus, mas você está vivendo em pecado. Não podemos achar que um pouquinho de festa vai disfarçar a sua imundície. Eu costumo usar a ilustração de um copo d'água, pastor. Vamos pegar esse copo de água aqui, como exemplo. Um copo com água pura, uma água limpa. E se eu falar para você, tome dessa água, essa água está limpa e pura, você vai lá e bebe, tranquilo. Mas se eu vou ali na rede de esgoto da Saneágua e pego só algumas gotinhas, vamos pôr aqui duas gotinhas de esgoto nessa água, e agora eu entrego ela para você beber, você beberia? Claro que não. E por que para Deus a gente fala assim, não Deus, a minha vida está 99,9% santa, mas tem uma impureza aqui de uma coisa que eu faço escondida lá no meu quarto. O senhor aceita o meu culto hoje aqui na igreja de Pontalina, pastor? Oh Deus, o senhor aceita, afinal minha vida está 99,9% pura? Não é assim para cá, Deus. Resolva o problema do seu pecado, resolva a questão de santificação. Lição número 3. São só 5, tá, irmãos? Estou no número 3. Tem a ver com adoração. Levítico 3:7. Levítico 3:7. Versículo 7 diz o seguinte, irmãos. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo como, irmãos? Diante do Senhor. A lição número 3 tem a ver com adoração. É repetido por diversas vezes no livro de Levítico que toda oferta que teria que ser traga a Deus deveria ser perante o Senhor, diante do Senhor. E a oferta de gratidão não é diferente. Está escrito, se alguém oferecesse alguma oferta que não fosse no tabernáculo, do qual a gente está falando aqui, de Moisés, o que seria, irmãos, considerado? Idolatria. Se você trouxesse uma oferta para Deus, fora do tabernáculo, fora do que Deus estabeleceu, era uma adoração ao ídolo, era oferecer aquilo de maneira impura e Deus se desagradava daquilo. Por quê, irmãos? Porque ninguém poderia oferecer um animal, matar um animal como oferta, se não fosse levado diante de Deus. Por que isso? Por que teria que ser diante de Deus, irmãos? Porque tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Toda oferta deveria ser voltada para Deus. Então, não faz sentido ter uma festa se não for para Deus. Não faz sentido eu agradecer se não for porque Deus me deu. Não faz sentido eu agradecer se não foi o Senhor quem me deu. Porque se eu não agradeço a Deus, se eu não considero que Deus deve ser adorado naquela gratidão, naquela festa, significa que eu estou agradecendo a quem? Ao meu próprio esforço? Aos membros da igreja? Ao presbitério? Ao pastor fundador? Idolatria. Toda festa da nossa igreja, toda festa sua de casamento, toda festa sua de aniversário, tem que ter a presença de Deus, tem que ter adoração. Irmãos, vai fazer uma festa? Vai comemorar alguma coisa? Tem que ser na presença de Deus. Não faz sentido, não há festa verdadeira, não há comemoração verdadeira se Deus for deixado de fora, se Deus for deixado de lado. E é exatamente isso que o mundo procede, irmãos. O mundo, o que ele quer lá fora? Quando você vai numa festinha de aniversário. O mundo lá fora não quer que você leia um texto bíblico. O mundo lá fora não quer que você faça uma oração. O mundo lá fora está preocupado com o quê? Com a bebida, com as danças, com as músicas, com a festa, e não quer Deus envolvido ali. Imagine você numa festa de 15 anos, badaladíssima aqui em Pontalina, de alguém muito rico, e você vai lá e faz uma oração para a pessoa. A pessoa não quer aquilo. A
pessoa não quer uma música cristã, não quer a oração, não quer a leitura bíblica, porque ela não quer a presença de Deus ali manifestado. Mas diante de Deus, para os crentes, Deus é prioridade. Vai viajar com a sua esposa? Vai comemorar seus 10, 15 dias de aniversário? Ore juntos, agradeça a Deus. Vai viajar com a família? Vai ter uma festinha lá? Ore e agradeça a Deus. Vai ter uma festa do seu neto? Seja você aquele que vai ser luz ali naquele lugar, trazendo a presença de Deus em meio àquela comemoração. Vai ter aniversário do pastor e da igreja? O centro não é a igreja, não é o pastor, não é o presbítero ou o diácono. O centro é Deus, porque é Ele quem nos trouxe aqui. Como as irmãs cantaram no coral, a igreja caminha, persevera e continua por causa de Deus e não por causa de homem algum. Amém? Lição número 4. Então, primeira lição, problema do seu pecado resolvido. Segunda lição, santificação. Terceira lição, eu faço essa festa para Deus. Quarto lugar, consagração, versos 1 e 6. Levítico 3, versos 1 e 6. O verso 1 diz: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Olha o verso 6. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá que oferecê-la sem defeito ao Senhor. O que significa isso, irmãos? Quarta lição de hoje. Se eu e você fôssemos fazer essa festa aqui, o que a gente iria oferecer para Deus? Teria que ser o melhor, né? Nós estamos aqui oferecendo o melhor para Deus, da igreja, da estrutura que nós temos. E naquela época, o que era oferecer o melhor para Deus? Pode parecer estranho, mas você notou que se a gente ler, do que a gente leu aqui do capítulo 3 todo, ele fala para separar, olha, se for oferta, verso 6, se for oferta por sacrifício passivo ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá que oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro e tal. Aí ele diz o seguinte, olha, porá a mão sobre a cabeça da oferta, a gente já leu isso, e aí ele fala no verso 9, então o sacrifício pacífico trará ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, da qual tirará a rente ao espinhaço, a gordura das entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, a membrana sobre o fígado, e trará junto com os rins. Quer dizer, se você fosse separar o melhor para Deus desse boi, desse animal, você separaria o rim? Você separaria o fígado? Mas por que para Deus exigia isso, irmãos? Por que Deus exigia rim, fígado, coração, as entranhas, as partes miúdas? Por quê? Porque biblicamente, irmãos, ali era a sede da vida do animal. Antigamente, o que era separado para Deus de melhor eram essas partes. Era a gordura, era o fígado, era o rim, era o coração, eram as partes das entranhas, eram as vísceras. E é interessante, irmãos, tem um texto de Jeremias, capítulo 17, 10, que diz o seguinte, que Deus esquadrinha o coração do homem. Sabe o que diz lá, literalmente no hebraico? Literalmente no hebraico fala de rim. Esse texto, se você for lá e ler Jeremias 17, 10, quando Deus esquadrinha o coração do homem, pega a palavra coração e substitua por rim, porque é isso que está no hebraico. E aí, se você lesse hoje esse texto, não ia fazer sentido, né? Fala assim, Deus esquadrinha o meu rim? O que tem a ver o rim? O rim significava exatamente isso, a sede da vida do animal. Não só o rim, o coração, as entranhas. Quando um judeu ele tinha uma forte emoção e ele sentia uma certa ansiedade, o que ele afetava primeiro? A parte daquela história de ter a barriga fria, viu? Estou com ansiedade, nossa, deu um frizinho na barriga, né? Nossa, estou ansioso, está um frizinho aqui na barriga. Para o judeu, a sede das emoções era exatamente as entranhas. Aqui a parte mesmo das tripas, do estômago, dos rins. Significa, irmãos, então, que a sede do melhor deveria ser dada para Deus. Se a gente fosse separar hoje o churrasco ali, o que a gente separaria para nós hoje? A picanha, a maminha, o cupim, o filé mignon. Mas para Deus o melhor era a gordura, as entranhas, o fígado, o coração, porque ali estava a sede da vida do animal. Então, irmãos, o que significa isso para nós nos nossos tempos? Você tem feito o melhor para Deus nesses 10 anos que essa igreja está aqui existindo, aqui nesse lugar em Pontalina? Você oferece o seu melhor para Deus nesses 10 anos de existência dessa igreja? Você faz o seu melhor? Do seu tempo? Qual que é o tempo que você tem doado para essa igreja?
para ajudar na evangelização, no coral, no cuidado com as crianças, na diaconia, no presbiterato. O que você tem feito do melhor? O melhor do seu tempo mesmo. Mas o melhor do seu dom. Ah não, pastor, não vou cantar na igreja não, sabe? Já passou da idade, minha voz não está boa. Não, pastor, não vou ajudar a tocar na igreja não, porque, você sabe, né? Eu não tenho tempo. Minha vida é corrida demais. Eu não sei se aqui em Pontalina está nessa correria, mas lá em Goiânia tudo é isso. Ah, não tem tempo, não tem tempo. Mas você tem oferecido o seu melhor para Deus? E o melhor dos seus recursos financeiros? Você faz tudo o seu dinheiro, mas na hora de chegar para dizimar e ofertar, pastor, não dá, eu gastei tudo. Eu não tenho como ajudar a igreja na festa de aniversário dela. A melhor maneira, irmãos, da gente ofertar a Deus hoje aqui para essa igreja é nos doando para esta comunidade. Fazendo o nosso melhor. Quer agradecer essa igreja? Quer agradecer pelos 10 anos? Faça o seu melhor aqui. Ame esse lugar. Finque os seus pés aqui, as suas raízes. E por último, a quinta e última lição, Levítico 7, verso 15. A instrução para o sacerdote, a instrução para o levita. Levítico 7, 15, que diz o seguinte: mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até a manhã seguinte. Por que já notou, nada se deixará dela para a manhã seguinte? Por que a gente deveria comer toda a oferta no mesmo dia? Por que no mesmo dia do seu oferecimento, nada poderia ser deixado para amanhã do dia seguinte? Bom, na época, irmãos, não tinha como você guardar carne, né? Hoje a gente tem geladeira, tem freezer, você põe um sal na carne, faz uma carne de sol, tem algumas maneiras para você preservar a carne, né? E para aquela época era muito difícil você preservar a carne, não havia muita tecnologia. Então você deveria consumir aquilo no mesmo dia que fosse ofertado. Em outras palavras, irmãos, ninguém conseguiria comer tanta carne num dia só para um animal inteiro que foi morto. Isso significa, irmãos, aquilo que o Salmo 128 diz, que uma pessoa feliz é ver a sua família comendo juntos. Isso aponta, irmãos, para que João fala em suas cartas, quando ele diz que quando alguém viesse pregar outro evangelho, essa pessoa não deveria ser nem chamada para comer com a gente. Ou quando a gente faz o disciplina na igreja, a questão do exercício da disciplina eclesiástica, os irmãos ficam fora da comunhão ou deixados de lado da Santa Ceia. O que quer dizer, então, comer essa carne no mesmo dia? Comunhão. Comunhão. Deus quer que a gente compareça hoje, diante dessa festa de 10 anos da nossa igreja, como? Em comunhão, compartilhando, partilhando. A carne não deveria ser deixada para outro dia, porque eu deveria compartilhar com outras pessoas aquela oferta. Irmãos, vamos fazer o seguinte: nasceu meu filho, israelita, hebreu, eu quero ir lá comemorar diante de Deus, eu vou matar um boi, vou fazer uma oferta pacífica a Deus, vem comigo, vamos comer junto, vamos compartilhar dessa oferta, vamos nos alegrar, porque Deus me deu um filho, porque eu recebi uma terra de herança. Em outras palavras, irmãos, só a festa, só a gratidão, só o que comemorar, só a comunhão quando você está bem com seu irmão. O que adianta você dizer que está aqui comemorando 10 anos da igreja e é pela comunhão do aniversário da igreja, se você não tem comunhão com seu irmão do seu lado? Se você vira a cara para o diácono da igreja, se você não consegue sequer dirigir a palavra para o presbítero da igreja, como é que você pode sentar longe de alguém aqui na igreja ao comemorar 10 anos de aniversário da igreja? Não faz sentido uma festa de 10 anos sem a comunhão. Não faz sentido 10 anos de comemoração se você tem raiva do seu irmão. Não há o que comemorar. Jesus falou, se você tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta, vai reconciliar com ele, depois você volta. Comemorar o aniversário da igreja, irmãos, só faz sentido se for em comunhão, se for em gratidão, se for em reconciliação. Como é que Deus vai receber o nosso culto de gratidão se eu não tenho comunhão com o meu irmão? Então, resolva essa questão hoje. Vai comemorar hoje com o seu irmão, feliz. Vai resolver aquele problema que você tem antigo com o seu irmão hoje, para você ter o que comemorar. E por fim, irmãos, a conclusão é, o que isso tem a ver com a pessoa principal dessa festa? Eu sei que a nossa igreja veio de Goiânia, eu sei que o pastor me convidou,
eu sei que ele está aqui, são pessoas importantes, mas todos nós somos diante de Deus o mesmo. Então, essa oferta de gratidão hoje, ou pelos 10 anos da nossa igreja, só faz sentido se a presença de Cristo está no nosso meio. Ele é a nossa oferta. Ele é a oferta pacífica. Ele pacificou a ira que Deus tinha para mim e para com você. Isso é comemorar. Você sabe o que te faz feliz você estar aqui hoje na igreja? Não é porque vai ter churrasco, vai ter coca, vai ter um arroz, uma mandioca. O que te faz feliz é você falar assim, cara, Deus não está irado comigo. Jesus foi lá, reconciliou a minha vida com Deus. Se eu morrer hoje de um AVC, de um infarto, de qualquer coisa, dormindo, significa que você estará com Deus, porque Deus não está mais irado com você, por causa da oferta de Cristo Jesus. Ele se ofereceu no nosso lugar. Ele pacificou a ira que Deus tinha para com mim e para com você. E aqui, irmãos, essa oferta é maravilhosa, porque significa que cada animal desse que morria era Jesus sendo apontado. Cada ovelhinha que era traga ali, que a gente falou, né, tadinha dela, a gente põe a mão sobre a cabecinha dela, ela é inocente, ela não tem culpa, foi eu que errei, foi eu que pequei, ela entrava para morrer, significava que apontava para Jesus nessa cerimônia de celebração. Então, irmãos, vamos comemorar hoje, pensando nisso, vamos comemorar na presença de Deus, perdoados, comemorando com muita alegria mais um ano que Deus deu à nossa igreja, renovando sobre nós a misericórdia de Deus, como diz a sua palavra, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pelos 10 anos dessa igreja. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, mas principalmente pelo dono da festa, que é Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque essa igreja continuará sendo cristocêntrica. Essa igreja é cristocêntrica, o nosso coração é cristocêntrico e por causa de Jesus, reunindo esses irmãos nesse lugar, numa família santa, uma família separada, uma família de Deus, uma família que o Senhor comprou com o teu sangue, nós podemos estar aqui comemorando esses 10 anos. Porque se não fosse a tua morte na cruz, se não fosse o apontamento para Jesus em cada ato do Antigo Testamento, se não fosse Jesus ter morrido antes da fundação do mundo, nós não estaríamos aqui reunidos, nós não estaríamos aqui juntos, nós não seríamos irmãos, nós não seríamos família, nós não seríamos povo de Deus, eleitos do Senhor, filhos da aliança e da promessa, nós sequer se conheceríamos uns aos outros, mas por causa do Senhor, nós estamos aqui reunidos. O Senhor nos reuniu essa noite, e é em teu nome que nos alegramos, é em teu nome essa festa, essa oferta pacífica é para o Senhor, essa oferta é de gratidão a ti, esses 10 anos é de gratidão ao Senhor, assim como o povo de Israel agradecia no tabernáculo, conforme Levítico capítulo 3. Obrigado, Deus, por mais uma noite, obrigado por mais um ano dessa igreja, nós oramos assim, em nome de Cristo, amém.